contigo, amém? Quero cumprimentar todos os ouvintes que estavam aguardando até este momento onde iremos ministrar a palavra de Deus, amém? Seja bem-vindo entre nós, amém? Os irmãos, amém? Vai compartilhando o link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, amém? No Telegram, as ovelhinhas que já são inscritas neste canal, amém? Que Deus abençoe todos vocês, amém? A minha Bíblia já se encontra aberta no livro de Jó, capítulo 33, nós vamos ler o versículo 13, amém? Jó 33, versículo 13, quem encontrou diz amém? Então vamos fazer a leitura que diz assim, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 13, que diz assim: por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos teus feitos. Antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Antes Deus fala, vou repetir, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens, ele sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, escondendo o homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, amém? Encurve a sua cabeça, feche os teus olhos, amém? Vamos falar com Deus, para que Ele venha abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, para entender a palavra desta noite, porque eu tenho certeza que antes de você sair da sua casa, amém, você pediu: Senhor, eu vou lá na tua casa, fala comigo, e o Senhor irá falar com cada um de nós aqui presente nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus querido, a tua palavra foi lida, Senhor, e sabemos que a inteligência, que a sabedoria, ela vem de ti, Senhor. Fala conosco de uma maneira linda, Senhor, de uma maneira especial, que possamos nesta noite sair daqui abençoados por ti. Oh, papai querido, não deixa que nada nos distraia, que nada tire a nossa atenção aqui nesta noite, porque queremos sair daqui, meu Deus, abençoado. Fala com os ouvintes, fala com a sua igreja e fala comigo, meu Deus, é que lhe pedimos, lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Aleluia. Podemos nos assentar, amém? Aleluia. Vamos entrar aqui na palavra de Deus, amém? Meus amados e queridos irmãos, a sociedade, amém? A sociedade moderna vive rodeada de todo tipo de barulho. Por que hoje estou falando de barulho? Porque o tema aqui nesta noite é o seguinte: o silêncio de Deus. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes achamos que Deus não nos responde, porque Deus está em silêncio, amém? Querida igreja, muitas vezes escutamos tantos barulhos, como eu acabei de falar para você. Barulho de carro, barulho de pessoas, barulho de crianças, barulho de trânsito, barulho de buzina de carro, de freada, amém, do carro, barulho de obras, barulho de animais, barulho no meio de comunicação, não é? Nós ouvimos muitos barulhos, por onde quer que vamos, por onde quer que nós estivermos. Ouvimos tanto barulho no dia a dia, que hoje nós temos dificuldade em conviver com silêncio, amém? Aleluia. O mundo em que nós vivemos, querida igreja, é um mundo barulhento, e se há silêncio, sabe, eu e você, os ouvintes, estranhamos, e lógico, ficamos preocupados, amém? Quando o silêncio vem, não é?
Se uma pessoa fica muito tempo calado perto de você, logo você fica preocupado, ou preocupada, ou irritado, ou irritada, amém? Espera aí, o que está acontecendo? Quando uma pessoa fica muito quieta e te fala, o que está acontecendo? Será que o fulano está com raiva de mim? Está tão calado, será que ele se ofendeu comigo? Será que ele está emburrado, emburrada? Quando a pessoa fica muito em silêncio, você fica no ponto de interrogação, perguntando por que ele está tão silencioso, por que ela está tão silenciosa. Estamos acostumados, querida igreja, ouvir barulho, e silêncio nos causa estranheza. Se de repente eu parar de falar e ninguém mais falar, vai ficar aquele silêncio. Então, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo quietinho. Se a televisão deixa de fazer barulho, é porque alguém apertou o botão do pause, amém? Ou então ela está estragada. Para a sociedade moderna, querida igreja, o barulho é vida. E foi-se o tempo em que as pessoas moravam na zona rural, amém? Isoladas, sem ouvir nenhum barulho ou ruído. Hoje, querida igreja, pelo bem e pelo mal, vivemos em meio a barulhos, amém? E se há silêncio, tem alguma coisa errada. Mas quando há silêncio no céu, quando há silêncio da parte de Deus, quando você ora, quando você clama, quando você pede e não tem resposta nenhuma, quando o céu se cala, aleluia, o silêncio ao nosso redor, o silêncio da sociedade moderna, o silêncio de alguém na nossa volta nos preocupa. Aleluia, causa-nos estranheza, aleluia, mas o silêncio de Deus não te deixa você preocupado também? Não te faz pensar que tem alguma coisa errada porque Ele não te responde? Nós somos todos os dias, querida igreja, incentivados a orar, é ou não é? Ouvimos alguém pregar que a oração tem o quê? Poder. Ouvimos alguém dizer que Deus, Ele responde o quê? As nossas orações, é ou não é? E aí você ora, e aí você clama, e nada acontece, nada de resposta. A doença contínua, o desemprego se arrasta, o problema ainda que está dentro da sua casa. Quem está entendendo ainda? Glória a Deus. E às vezes, querida igreja, a situação até fica pior. E aí você chega à seguinte conclusão: não vale a pena orar. O céu é mudo, a oração é inútil, Deus está calado. Aleluia. Já passou por isso, igreja? Já passou por isso, ouvinte? Seja sincero comigo nesta noite. Você orou, você pediu, você clamou a Deus e teve a sensação de que Deus se calou para você? Aleluia. Quem aqui nesta noite dos ouvintes já experimentou o silêncio de Deus na sua vida? Levante a mão. Se você tem coragem de levantar as mãos, aleluia, você também na sua casa, aleluia, até mesmo os gigantes da fé da Bíblia Sagrada já experimentaram, igreja, o silêncio de Deus, aleluia. Desde o livro de Gênesis até do livro Apocalipse, aleluia, nos encontramos homens e mulheres de Deus experimentando o silêncio de Deus. E é sobre esse tema polêmico, igreja, que eu quero estudar com você, aleluia, nesta noite. Sabe sobre o quê? Sobre o silêncio de Deus. E é baseado nesse tema, igreja, com a ajuda de Deus, responder algumas perguntas frequentes que nós fazemos. Aleluia! Por que Deus se cala? Por que se faz silêncio no céu? Será que Deus pode ficar em silêncio? Será que o silêncio de Deus não quer dizer algo para mim, para você, para nós? Vamos ver então. Vamos lá, vamos aprender. Número 1. Aprenda que o silêncio de Deus não significa que Ele não está te vendo. Muitas vezes só está um silêncio, mas Deus está te vendo. Quando você ora muito e não tem uma resposta,
Isto é o silêncio de Deus. Mas isso não quer dizer que quando Deus está em silêncio, Ele não está te vendo. Às vezes as pessoas oram e não tem o quê? Resposta. E aí começa, sabe o quê? Murmurar. Dizendo, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não vê a minha luta, a minha aflição? Ei, Deus aparentemente pode até não responder a sua oração que você orou, mas Ele está assim te vendo, vendo a tua situação. Veja o que a Bíblia diz quando eu leio lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, Ele pode não estar te respondendo, mas Ele está te vendo. Porque, olha que diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim, ó: porque quando o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujos corações perfeitos para com Ele. Olha que diz lá quando você lê lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, aleluia, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Ou seja, mesmo você orando e Ele não te respondendo, mas Ele está te vendo. Ele está te vendo. Deus ele não é obrigado, todas as vezes que você ora para Ele já de imediato te responde. Ele é Deus e você são servos. Mas e você? Você tem falado com Deus? Sabe por quê? Porque a oração, igreja, ela é comunhão. A oração, quando você começa a praticar a oração, é um convívio. Você está convivendo. Nós falamos muito de oração, pregamos sobre oração, concordamos sobre oração, discutimos sobre oração, mas oramos poucos, muito pouco. O crente passa dias e semanas sem orar, sem clamar a Deus, e aí na hora do aperto e na hora da dificuldade quer fazer uma oração SOS, oração como Neno diz que 190, amém? Rápida e urgente, e ainda fica zangado se Deus não responde. Jesus disse uma vez, querida igreja, para os seus discípulos, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 24, ele diz assim: até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo, o que? Se cumpra. Olha o que o apóstolo Tiago, ele disse lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2, parte B, ele diz assim, ó: mais tarde ele diz: nada tendes porque não pedis. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós não pedimos. Oração, querida igreja, eu vou repetir mais uma vez para você: oração é comunhão, oração é convívio. Você que fica 15 sem falar com a sua esposa, e aí na hora da necessidade corre para ela e um pedido exigente. Às vezes o marido fica 15 minutos sem falar com você, mas surgiu um problema, rapidinho, ele vai ter que comunicar com ela. É ou não é? Será de estranhar que ela tenha dificuldade também em responder? Tem mulher que às vezes fica meio brava, né? Você fica um mês inteiro sem orar, sem falar com Deus, e depois faz uma oraçãozinha qualquer, e se Deus não responder, ainda quer murmurar. Ei, precisamos começar a levar a oração mais a sério, amém? Agora, se você está orando constantemente, pedindo algo a quem? Ao Senhor nosso Deus, Ele está em quê? Em silêncio. Se Ele estiver em silêncio com você, não desanime, não se desespere, e muito menos nem pare de orar. Deus tudo vê, Ele sabe o que tu está passando, e na hora certa Ele vai se levantar e agir em seu favor. Oh, maravilha. Número 2, aprenda aqui comigo nesta noite, que até no silêncio Deus está trabalhando. Repita assim comigo: que até no silêncio
Deus está trabalhando. E como trabalha o nosso Deus, hein? É claro, querida igreja, que estamos na prova, né? Na moinha. Não é fácil entender o silêncio de Deus, não é verdade? Quando vem as lutas, quando vem as aflições, o sofrimento, você pede ajuda para quem? Para Deus. Você pede o quê? Socorro. Aleluia. Mas parece que Deus não responde. Parece que o céu está de bronze. Parece que Deus se calou para você. E não é fácil quando Deus está em silêncio. Aleluia, mas precisamos entender aqui nesta noite, meus amados irmãos, e aprender que até no silêncio Deus está trabalhando. Vejam o que a Bíblia diz quando eu leio lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus, ele trabalha em nosso favor. Aleluia, oh glória. Deus pode até estar calado contigo, mas ele não está parado. Deus está trabalhando para quem espera, e principalmente para aquele que confia nele. Você precisa, igreja, crer. Você precisa confiar mais em Deus. Aleluia. Pode até estar em silêncio, mas mesmo assim ele está ao seu lado. Lembra, não sei se você já leu a passagem de Marcos, capítulo 4, do 34 até o 39, quando os discípulos entraram no barco para atravessar o lago de Genezaré, e Jesus se deitou sobre a polpa do barco para dormir. Ele foi para fazer o quê? Para dormir. Enquanto Jesus dormia, começou o quê? Uma violenta tempestade. A Bíblia diz que o barquinho começou a ser balançado de um lado e para o outro. Aleluia. A coisa foi ficando feia, querida igreja. Os discípulos tentavam controlar o barco, mas não conseguia. Aleluia. O perigo de naufragar se tornou o quê? Uma realidade. Ficaram desesperados. Até nós, se nós estivéssemos também no barco, nós ia ficar também desesperado. Aleluia. Meu Deus do céu, nós vamos morrer. E Jesus, o nosso mestre, não está nem aí para isso. Está dormindo tranquilo, calado, em silêncio, e ele nem se importa. Você acha que Jesus não se importava, irmão? O irmão, aleluia. Deus queria ver, aleluia, como estava a fé daqueles discípulos. Ei, deixe de ser bobo, deixe de ser boba. Jesus pode estar até mesmo calado, mas ele está do nosso lado. Isso que vale, é isso que é importante. Aí alguém teve a ideia: vamos acordar ele. Acordar quem? Vamos acordar Jesus. E foram lá, querida igreja, balançaram Jesus e disseram: mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus então despertou, se levantou, repreendeu o quê? O vento. Ele fez o quê? Repreendeu o quê? O vento. É isso que ele vai fazer na tua vida. E disse cala-te e aquieta-te. O que aconteceu? O vento se aquietou e houve uma grande bonança. Ei, confie nele. Jesus pode até estar calado, mas ele está do seu lado. Até quando, querida igreja, Deus está calado? E nós temos que aprender a confiar. O que mais? A descansar. Em que maneira? No silêncio. Que silêncio é esse? Do Senhor. Olha o que diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Número 3, aprenda aqui comigo aqui nesta noite, a não deixar nada atrapalhar você ouvir a voz de Deus. Irmãos, como que é difícil a gente ouvir Deus, parar para ouvir Deus falar conosco. Uma das maiores verdades da fé cristã, querida igreja, é que nós servimos um Deus que fala. O nosso Deus
fala. O Deus que nós cremos e servimos não é um Deus mudo, ele não é um Deus o quê? Mudo, feito por mão de homens, um Deus de madeira, um Deus de ferro. Não, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é um Deus o quê? Vivo, é um Deus que fala. E como fala? Ele fala de várias maneiras. Sabe, quando Ele quer falar conosco, Deus, Ele usa a palavra dEle para falar com você de diversas formas. Deus usa pessoas ao seu redor para falar com você. Deus usa o seu pastor, Deus usa os seus líderes, Deus usa o pregador, Deus usa as músicas que são os louvores, Deus usa a sua família. E se tudo isso não basta, Ele sempre vai achar uma forma de falar contigo, até mesmo para que você se desperte aqui nesta noite. Ele quer falar ao teu coração aqui nesta noite. Quando eu leio, querida igreja, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até 2, diz assim, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou por muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Ou seja, irmão, se Deus usava os homens de Deus naquela época para falar com o povo, Deus ainda continua, amém? Falando conosco. Veja, querida igreja, o que ele disse para Jó, onde nós lemos no início do culto. Nós lemos lá Jó capítulo 33, versículo 13. Vamos repetir, quem está com a Bíblia aberta aí, acompanha comigo. Versículo 13, que diz assim: antes Deus fala 1, 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então revela os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para apartar o homem daquilo que faz, esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus sempre falou com o povo e continua falando. Nós é que muitas vezes não queremos ouvir. Somos nós que estamos desatentos ou não lhe damos atenção. O problema, igreja, aleluia, o problema é que Deus, aleluia, não fala o que nós queremos ouvir. Aleluia, glórias a Deus. Deus fala que nós precisamos ouvir, e aí fingimos que não ouvimos. Cuidado, irmão, porque pode ser também que Deus está falando e você que não está querendo ouvir. Aleluia, Deus não está em silêncio, você é que não está ouvindo. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e nós somos o quê? As suas ovelha. E Jesus disse lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: as suas ovelhas ouvem o quê? A sua voz. Então as ovelhas, ela ouve o quê? Ela ouve o seu pastor, aleluia, porque tem intimidade com ele. Será que você não está reconhecendo a voz do seu pastor? Jesus de Nazaré? Ou está faltando intimidade com ele? Sabe por quê? Porque o salmista explica isso muito bem, aleluia, quando diz que a intimidade do Senhor é para o que o temem, aos que dará a conhecer a sua aliança. Salmos capítulo 25, versículo 14. Talvez o silêncio de Deus, igreja, que você tanto reclama, é na verdade uma surdez espiritual que você está vivendo. Deus está falando, mas você insiste em não escutar. Você até, sabe, fica até desatento. Começa a fazer coisas e você não deixa Deus falar contigo. Aprenda aqui comigo nesta noite que Deus fala até no silêncio. Já aprendemos que Deus ele fala de várias maneiras, através da Bíblia, através do louvor, através do sonho, através da profecia, através de revelações, através da natureza, através das coisas do dia a dia. Mas precisamos aprender, querida igreja, que Deus fala também através do silêncio. Quando você acha que Deus não ouve, ou quando você já cansou de chegar até Ele, parece que Ele está distante, Ele está falando.
Amém? E no silêncio de Deus, Deus pode estar te falando várias coisas. Espere, aguarde, confie e descanse em mim, aleluia. Já ouviu, querida igreja, a expressão, eu vou dar o silêncio como resposta? Tem hora, querida igreja, que não falar nada, ficar em silêncio, é falar também, amém? Mas por Deus, igreja, mas por que Deus fala através do silêncio? Porque o silêncio faz parte do projeto de Deus, amém? Deus trabalha diferente do homem, da mulher. O homem trabalha, sabe, falando, e Deus trabalha de que maneira? Em silêncio. O projeto de Deus às vezes se faz em silêncio e não nos gritos. Veja um grande exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 31 até o 33, que diz assim, ó: quando os filhos de Jacó venderam José como escravo para o Egito, eles mentiram para o seu pai, dizendo que o animal tinha o quê? Devorado José. E Deus se calou. Deus não falou nada para Jacó. Deus não usou profeta para dizer para Jacó, assim diz o Senhor. É mentira deles, eles venderam o seu filho como escravo. Não, Deus não deu nenhum sonho para Jacó, para mostrar de alguma forma para ele que era mentira, que José estava vivo no Egito. Não, Deus se calou, sabe quanto tempo? 13 anos. Deus se calou 13 anos, longos anos, enquanto José era mordomo de Potifar, depois foi preso justamente no Egito. Deus fez silêncio e Jacó não sabia de nada. Por quê? Porque havia um projeto de Deus. Deus estava moldando, Deus estava lapidando, preparando José para ser governador do Egito, para ser um homem que ia trazer salvação aos hebreus da fome que vivia sobre a terra. Já pensou se Jacó descobrisse antes do tempo que José estava vivo no Egito? Ele teria buscado José antes dele. Aleluia. Glória a Deus. Se torna um escravo de Potifar. Ele teria livrado José da prisão injusta. Ele teria trazido José de volta para a sua casa. Mas e aí? E quando viesse a fome? De 7 anos, hein, igreja? Seria o fim do povo hebreu, seria o fim da descendência de Abraão, da genealogia de Jesus. Foi por isso que Deus se calou por 13 anos, foi por isso que não teve profecia, não teve sonho, não teve revelação nenhuma para Jacó a respeito do seu filho José. Deus estava calado, querida igreja, mas Deus estava o quê? Estava trabalhando, aleluia. Deus estava em silêncio, mas Deus estava preparando José para ter o quê? Salvação do seu povo, o mais perfeito tipo de Cristo do Velho Testamento. Se Deus está em silêncio, confie nele, ele está trabalhando ou em você, ou no final tudo vai dar certo. Mas por que Deus fala através do silêncio, pastora Patrícia? Porque o silêncio de Deus determina se você depende de Deus ou se você depende do mundo. Se tem algo que incomoda qualquer pessoa, querida igreja, é o silêncio. Não é? Quer eu ficar furiosa quando eu falo com alguém, aleluia, e essa pessoa fica em silêncio. Dá vontade de pegar na orelha. Não dá. E quem é que não fica, né? Para quem é casado, a esposa fala com o marido fica quieto, ou vice-versa, fala com o filho fica em silêncio, não responde. Aleluia, não é? Te irrita qualquer um, querida igreja. Mas deixa eu te dizer aqui nessa noite com uma grande verdade: Deus às vezes se cala, Ele faz em silêncio para que possa ficar o quê? Provado de que nós realmente dependemos. E de quem que você depende? Na época em que Moisés tirou o povo de Deus da terra do Egito, o povo, ele ficou assustado de modo de Deus se revelar. Então Deus fala com Moisés por meio, sabe de que maneira? Dos trovões, de relâmpagos, sonido de buzinas, montes fumegantes. Amém? Eles então pediram a Moisés que falasse com Deus e depois lhe transmitisse, sabe o que? A mensagem do Senhor. Amém?
Como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e 19, que diz assim: e todo o povo viu trovões e relâmpagos, sonido de buzina, monte fumegando, e o povo vendo isso se retirou e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, porque nós o quê? Morramos. Olha que tremendo, irmãos. Pediu tanto que Deus falasse com ele. Quando Deus decide falar com o homem ficou com medo. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Só que agora, querida igreja, Moisés ele sobe para o monte, fica lá por 40 dias. E o povo então se desespera mais uma vez. Ele diz assim, ó: cadê Moisés? Se Moisés não está aqui para falar com Deus, depois falar conosco, como nós vamos ficar? O que vamos fazer? Olha que coisa, irmãos. Quando Deus decidiu falar com eles, eles ficaram com medo. Quando Moisés foi para o monte, já começaram a reclamar. E aí eles vão até Arão, que era irmão de Moisés, e dizem para ele, lá no capítulo 32, versículo 1 do livro de Êxodo, lhe disseram assim: levanta-te, faze nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha para você ver. E Arão, querida igreja, sem temor nenhum de Deus, ele diz para o povo: arrancai os pendentes de ouro que estão das orelhas das vossas mulheres e dos filhos de vossas filhas, e traze-nos. E o povo, querida igreja, eles trouxe a Arão, e ele, sabe, trabalhou o ouro e fez dele, sabe o que? Um bezerro de ouro. E ali disse ao povo, lá no Êxodo capítulo 32, versículo 2 até o 4: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Você acha que um bezerro tem poder para tirar o povo, aleluia, daquela escravidão? Olha como que o povo estava ali ignorante, e o povo de Deus se assentou para comer, beber, e depois levantou para dançar e adorar aquele bezerro de ouro. Êxodo 32, versículo 6. Em outras palavras, a igreja estava dizendo assim, ó: já que Moisés está demorando, já que Deus está em silêncio, vamos adorar esse bezerro de ouro mesmo. Não é isso que muita gente faz no dia de hoje? Já que Deus não está me respondendo, eu vou procurar a mãe de santo, eu vou procurar o macumbeiro, eu vou procurar a cartomante. Já que Deus está em silêncio, eu vou atrás de profeta das revelações de Araque. É a mesma coisa, irmão, só muda de lugar, né? Ei, pelo amor de Deus, não coloque bezerro de ouro no lugar de Deus. Na hora do desespero, continue dependendo de Deus. Ele pode até estar calado, mas ele continua sendo Deus e sabe trabalhar, viu? Do jeito certo e na hora certa. É no silêncio que Deus diz: dependa de mim. Se Deus falar, dependa exclusivamente dele. Mas se Deus estiver em silêncio, dependa somente dele. Amém? Do mesmo jeito, conclusão para nós ir embora, para o nosso lar, para a nossa casa. Amém? Aleluia. Por que Deus se cala, igreja? Por que Deus às vezes faz silêncio? São inúmeras respostas e razões, nós falamos de algumas delas. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está vendo. Ele pode estar calado, mas Ele ainda está de olho em você. E glória a Deus por isso. Não deixa nada atrapalhar você ouvir a voz de Deus. Não deixa, sabe, os ruídos deste mundo confundir os seus ouvidos. Quando Deus está em silêncio, Ele pode estar trabalhando em seu favor. Deus fala até mesmo no silêncio. E é claro, igreja, que chegará um momento em que Deus vai quebrar o silêncio. Louvado seja Deus. Mas até lá, continue confiando, continue dependendo, continue esperando nele. Quero encerrar aqui nesta noite, aleluia, com uma oração para que você, aleluia, aprenda a entender o silêncio de Deus. Amém? Quando Deus se cala, aleluia. Tem até aquele louvor, né? Que eu acho que deve ser da Voz da Verdade, se não me engano, quando ele canta Quando Deus se cala. Ele fala assim: há momentos que Deus se cala, eu não ouço a tua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala, eu tenho arrependido assim. Então, a Voz da Verdade que canta esse louvor quando Deus se cala. Será que você pensa que só porque Deus se calou, Ele parou de trabalhar no teu favor? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar.
para que Deus venha nos despertar, que até mesmo no silêncio de Deus, Ele trabalha. Até mesmo no silêncio de Deus, Ele opera. Aleluia, porque Deus Ele fala de todos os jeitos, de todas as formas, para nos despertar, amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, amém? Oremos ao nosso Deus, Pai. Se esta palavra veio, Senhor, porque muitos de nós, às vezes, estamos agindo de uma maneira, Senhor, que não é agradável a Ti, porque nós queremos ouvir a Tua voz e só escutamos silêncio. E muitas vezes achamos que Deus deixou de atentar para aquilo que é prioridade na nossa vida, aquilo que nós estamos pedindo, e muitas vezes não vemos respostas, Senhor, mas mesmo não ouvindo a Sua voz, não deixa nós se desesperarmos, não deixa nós ficarmos duvidosos da providência de Deus, Senhor, mesmo, Senhor, no silêncio de Deus, eu quero continuar orando, eu quero continuar clamando, eu quero continuar insistindo, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor fará muito mais daquilo que eu tenho pedido, Senhor, e daquilo que eu tenho te entregado nas tuas mãos. Quantos ouvintes estão orando comigo, que também está também nessa mesma situação, tem orado, e Deus tem se calado, mas não é porque Ele se calou na tua vida que Ele deixou de trabalhar, que Ele deixou, aleluia, de cuidar de você, aleluia, mas Deus, Ele vai se levantar ao seu favor e te dará, aleluia, o milagre que você tanto precisa. Acalme o teu coração, continua na tua fidelidade com Deus, continua clamando e buscando. Meu Deus, recebe a nossa oração e por fé já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus te abençoe, vocês que ficaram comigo ao vivo, neste culto maravilhoso, onde Deus Ele falou com a nossa alma, falou com o nosso coração, sabe, nos despertando, que até mesmo no silêncio, Deus trabalha. Fique com Deus, Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.